As coisas que podemos controlar e as coisas que não podemos são pensamentos, sentimentos, desejos e aversões diferentes. Em resumo, somos responsáveis por tudo ligado às nossas ações. Por outro lado, o corpo, dinheiro, poder e fama, tudo que não é uma parte natural do que fazemos está além do nosso controle. Esta é a primeira parte do famoso Manual dos Filósofos Gregos ou Guia para a Vida. É essencial entender que não podemos controlar tudo em nossas vidas, se quisermos viver uma vida feliz e sem estresse. Tarefa é focar no que podemos controlar e não se preocupar com o que não podemos. As opiniões e julgamentos de outras pessoas estão entre as piores coisas que podem acontecer a alguém. Elas certamente terão um efeito sobre você, seja positivo ou negativo. Se você realmente não quiser ser afetado, você precisa entender que você não pode mudar a opinião de outras pessoas ou evitar um ataque pessoal lendo o Manual da Vida. Aprendemos o que fazer quando alguém nos machucar. O objetivo deste vídeo é extrair 8 ensinamentos ou princípios do famoso Manual da Vida de Epicuro e show como eles podem nos ajudar a alcançar um estado mental que nos permita reduzir significativamente ou eliminar todo o sofrimento decorrente dos julgamentos dos outros. Esta lição vai te ensinar por que você não deve se preocupar com o que os outros pensam e como chegar a um ponto onde as opiniões deles não podem prejudicar você. Considere se inscrever se você é novo aqui. Para não perder todo o conteúdo valioso que estamos produzindo para você, assista até o final para garantir que não perderá nada de útil. É hora de começar. Os insultos ou ofensas. Epicuro diz que nós devemos sempre ter em mente que a pessoa que ataca ou insulta alguém não é quem está sendo insultado, mas sim acredita que essas ações são ofensivas. Da próxima vez que alguém te chateia, lembre-se que foi a sua própria opinião que causou a irritação. Tente não se deixar influenciar pelas aparências. Reservar um tempo para relaxar tornará mais simples manter o autocontrole. Uma maneira de parar de se preocupar com o que os outros pensam é perceber que o insulto ou ofensa não é inerentemente ruim. Um insulto nos faz sentir mal, mas esse sentimento negativo vem de como lidamos com o insultar. Se alguém menospreza ou maltrata você, acredita que o insulto só vai te machucar se você permitir. Se você reagir mal, você vai demonstrar quanta negatividade você pode suportar. Ao se sentir insultado, faz parte da vida. Considere se você quer vencer ou perder. Você quer se render. Há algo que você não pode controlar para provar que, comparando o estoicismo com os prazeres, eles sempre estarão lá. Então não devemos lutar contra o desejo. Se quisermos deixar de ser afetados por ele, o que nos diferencia é como lidamos com esse desejo. Se cedemos ou ignoramos completamente. Se você não se incomodar com o insulto, a satisfação que você sentirá depois o tornará mais forte e mais capaz de seguir em frente. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis, você provavelmente se lembra de uma época em que alguém disse algo negativo que arruinou o seu dia ou semana. Não importa o quanto você tenha tentado, saiba que eu entendo como você se sente, porque todos nós já passamos por isso em algum momento. Se isso soa como você, acredito que você deve continuar observando, pois os próximos princípios serão sobre autocontrole. Mantenha-se firme em seu goals. Em esse princípio, precisamos saber o que fazer se não quisermos ser afetados pelo que os outros pensam. Se você realmente quer entender a filosofia, entenda que as pessoas vão zombar de você desde o início. Esteja preparado para ouvir o que as pessoas digam, como se ele de repente se tornasse um filósofo. Ou de onde veio essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e se atenha a coisas que são boas para o seu bem-estar. Lembre-se de que se você se apegar às suas crenças, as pessoas que costumavam zombar de você irão eventualmente admirar você, mas se você deixar outras opiniões te convencer, que você será ridicularizado 2 vezes. Pessoas que queriam aprender a ser filósofos não precisam se tornar filósofos. Embora os gregos tenham desenvolvido isso, ideia que pode ser aplicada em todos os aspectos de nossas vidas. Este princípio é muito importante porque muitas pessoas ignoram suas verdadeiras habilidades apenas para agradar aqueles que discordam delas. Epicuro diz que se deixarmos o medo das opiniões dos outros mudar nosso propósito, não falharemos porque tentamos e falhamos, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não deveríamos ver isso como um fracasso, mas como um problema real. Vale a pena continuar quando alguém desiste só para evitar problemas sociais ou para evitar que as pessoas falem sobre eles, mesmo que as pessoas façam piadas ou questionem por um tempo. Você estará vivendo de acordo com sua natureza se você seguir em frente fazendo uma escolha em sua vida. Pense no que é mais importante para você e por que está fazendo as escolhas que está fazendo.
Não se estresse se alguém falar mal de você, se alguém te machucar ou falar mal de você, lembre-se disso, eles fazem isso porque acham que estão certos. No entanto, não presuma que todos sempre seguirão as regras que você definiu. Tudo bem, mas pode não ser bom para eles. O importante é que todos tenham seus próprios pontos de vista e valores e não podemos mudar a forma como os outros veem nós. Por isso, quando te julgam com base em uma aparência falsa ou injusta, eles estão se prejudicando, pois perdem a chance de te conhecer melhor e te entender melhor. Seja paciente quando os outros te julgam em qualquer situação e lembre-se do que os outros pensam de você não deveria importar muito. É importante para saber quem você é e permanecer fiel aos seus valores. Imagine que você é um artista iniciante e criou uma pintura perfeita em todos os aspectos. Você está satisfeito com seu trabalho e postou nas redes sociais, porém, algumas pessoas criticam sua arte apontando problemas com as cores e técnicas que você usou. Neste caso, lembre-se que essas pessoas são livres para dizer o que quiserem e podem não gostar do seu estilo. Você não pode mudar o que elas sentem em relação ao seu trabalho. Não deixe que opiniões negativas mudem. Em vez disso, seja paciente e continue dizendo a si mesmo que seu trabalho ainda mostra sua qualidade e personalização da maneira que você pretendia. Não deixe que essas opiniões façam você duvidar do poder de ser mentalmente forte. Epicuro acreditava que em nosso mundo acelerado é fácil deixamos que os eventos externos controlem a forma como nos sentimos. Muitas vezes sacrificamos a nossa paz interior por influências negativas de fora, como um comentário rude de um colega ou um problema inesperado. No entanto, por que deixamos essas coisas externas entrarem em nossas mentes quando nunca deixaríamos um estranho entrar nossa casa física? O filósofo estoico Epicuro diz que devemos respeitar nossas mentes tanto quanto respeitamos nossos corpos. Precisamos ser mais disciplinados e ter controle sobre nós mesmos. Você nunca daria as chaves da sua casa para alguém e você deveria não permita que insultos ou problemas perturbem seu humor. Como consertar essa dúvida de força mental? E a rebelião deve ser construída como uma fortaleza. Primeiro, entenda que um insulto só é ofensivo quando você o interpreta dessa forma. Você não é as coisas que as pessoas dizem ou fazem. O poder de manter sua paz interior. Pare, respire fundo e pergunte a si mesmo se vale a pena perder a paz de espírito na próxima vez que sentir raiva ou tristeza. Usando esta técnica de autocontrole fácil, mas eficaz, você muitas vezes descobrirá que não vale a pena. Não só você evitará mudanças de humor desnecessárias, mas sua vida também será melhor com uma nova sensação de paz interior. Uma vida livre de negatividade externa e uma mente forte para lidar com os desafios da vida. Pense em como seria libertador se você estivesse no controle de suas emoções. Você está pronto para fortaleça sua mente e traga de volta a paz. Fique ligado enquanto nos aprofundamos em mais detalhes sobre como os princípios estoicos podem mudar sua vida. O que você fará hoje para manter seu lar mental seguro? Compartilhe suas ideias na caixa abaixo. Vamos construir uma comunidade com base no que o estoicismo diz ser certo. Não pense em viver com vergonha, como se não ser respeitado fosse algo ruim. Depois outras pessoas podem nos deixar tristes, mas nem tudo funciona assim. A verdade é que você é apenas alguém em situações que você pode controlar e que depende de suas escolhas. Essas ideias são muito importantes hoje em dia. Você já fez algo que não queria apenas para obter a aprovação de outras pessoas, como nas redes sociais. Muitas pessoas podem ficar doentes com a validação social nesses sites. Devemos nos perguntar se vale a pena mudar quem realmente somos apenas para nos sentirmos bem, se dependermos dos outros para nossa saúde mental. É fácil entender minha resposta. Não pense nisso, porque em algum momento todos nós fomos pegos fazendo algo que nos fez sentir mal, mas não tivemos menção de machucar alguém. O que importa se eles rirem de você ou esquecerem de você? Você tem certeza que está feliz? Depende do quão conhecido você é. Você nunca será feliz se viver assim, porque você não está no controle de sua própria felicidade. Por causa disso você estará sempre tenso, pois terá que mudar quem você é para manter sua reputação. Uma das ideias mais importantes do estoicismo é se preocupar apenas com o que você pode controlar e não se importar com o que você não pode. Não se esqueça que ninguém pode te machucar, a menos que você permita. Quando alguém te machucar ou falar mal de você, lembre-se que essa pessoa está fazendo o que acha certo. Você está certo que nem todos podem agir da maneira que você os vê, mas faz sentido para eles. Quando você sai e percebe que está chovendo, você pode fazer duas coisas. Você pode deixar o mau tempo te deixar com raiva ou triste, ou você pode aceitar que não pode mudar isso e optar por não deixar que isso
Afete seu humor, o mundo ao seu redor não muda por causa de como você se sente, que sua resposta é a única coisa que você pode mudar. Você pode viver uma vida mais feliz e pacífica, se você aprender a ser paciente e aceitar que não pode controlar tudo. Se alguém te julga porque não entende algo, é um erro dele, então tenha paciência com pessoas que falam mal de você e continue dizendo isso a si mesmo. É apenas a maneira como eles pensam. Use seu bom senso para decidir o que fazer, as pessoas não. Deveriam se sentir mal quando nos veem seguindo nossos valores, mesmo que não entendam o que estamos fazendo. Isso faz parte de expressar e incorporar quem somos, e isso requer coragem para defender nossos valores e crenças. Se fizermos o que acreditamos ser certo porque se preocupar com os outros nos julgando errados, é crucial ter fé em si mesmo e em suas escolhas. Às vezes não é possível fazer com que todos concordem em algo, e isso é normal. Isso também é verdade quando estamos em sites de mídia social, onde nossa felicidade muitas vezes depende de quão populares somos ou de como os outros nos percebem. É fácil para a mídia social nos tornar excessivamente dependentes dos pensamentos e opiniões dos outros, que podemos agir agrádios, em vez de seguirmos nosso próprio caminho neste cenário. Imagine que você é um cientista trabalhando em um projeto muito complicado. Sua abordagem pode ser um avanço significativo e mudar a maneira como pensamos sobre uma questão importante. Há cientistas que irão apoiar e reconhecem o seu trabalho quando você compartilha os resultados da sua pesquisa com eles. Por outro lado, algumas pessoas estão prontas para criticar e questionar como você faz as coisas. Se for esse o caso, você não deve mudar a maneira como pode conduzir sua pesquisa porque outros pensam de forma diferente. Continue seguindo os passos e avançando seu trabalho da maneira que achar melhor. Assim você poderá manter sua liberdade e pensamento criativo sem se preocupar com o que os outros pensam. Porém, essa perspectiva pode nos fazer perder nossa independência e quem somos. É importante lembrar que nosso valor próprio e nossa capacidade de fazer escolhas são mais cruciais do que o que as outras pessoas pensam. Ter fé em nós mesmos e em nossos valores nos ajudará a ir mais longe na vida. Exercendo o autocontrole, é possível transformar um insulto em um elogio. O suboficial disse que deveríamos tratar nossas mentes com o mesmo cuidado que damos aos nossos corpos. Você não deixaria um estranho entrar em sua casa todos os dias se soubesse que era uma ameaça, certo? Porém, quando alguém nos insulta, permitimos que ele entre em nossa alma e fique lá por dias, assim como mais tarde permitimos que estranhos entrem em nossos corações. Algo que nunca faríamos com nossas casas. Vamos supor que você tenha um amigo próximo em quem você confia completamente e a quem você confia todos os seus segredos. Um dia você ouve esse amigo falando mal de você e revelando um segredo que você compartilhou com eles em confiança. Inicialmente você pode se sentir muito magoado e irritado, acreditando verdadeiramente que sua alma foi ferida e que você perdeu toda a fé nas pessoas. Nesta situação você pode pensar que permitiu que esse amigo entrasse em sua alma e causasse muitos danos. No entanto, depois de refletir, você percebe que seu amigo pode estar errado sobre como ele viu você, e sua ação negativa não deve controlar sua alma. Você não quer que este evento tenha um efeito negativo duradouro em sua alma. Então você escolhe, tente entender e perdoe esse amigo. Isso não apenas ajuda você a manter sua fé na amizade, mas também evita que esse evento controle sua alma. Isso mostra que você é disciplinado e está no controle de seus sentimentos, o que ajuda você a permanecer feliz e melhorar sua vida. Mais fácil chegar a um ponto em que podemos esquecer os sentimentos ruins que vêm de uma ofensa. Precisamos trabalhar nossa disciplina e autocontrole. Aplicar isso em todos os aspectos da sua vida, mesmo com sua família. Quando estiver com raiva, você se sentirá melhor consigo mesmo e evite muita dor desnecessária. Se você pode controlar essa emoção, sua vida mudará significativamente por causa disso. Com esta oitava regra, ninguém pode te machucar. Com este oitavo princípio podemos descobrir por que alguém está insultando os outros. Além disso, mostra que não podemos esperar que todos sigam nossa visão de mundo ou o que acreditamos ser certo. Esse modo de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar se é possível acreditar que todos veem as coisas da mesma maneira que nós. Esse modo de pensar é muito simplista e algo para ponderar. Se alguém insultar você e acha que eles realmente te entendem, você está ciente da sua identidade. Você já sabe o que pensa, porque faz o que faz e como age. Você é a única pessoa que realmente sabe a verdade sobre si mesmo. Então, se um estranho te insultar de alguma forma, você deveria se perguntar se eu fiz algo errado. Se você respondeu não, pergunte-se:
Posso entender porque a pessoa disse que está claro que você não pode supor que está tendo uma conversa acalorada com seus amigos sobre um assunto delicado quando de repente alguém começa duramente criticando seu ponto de vista, apontando falhas e discordando de você. Com base na filosofia estoica, veja como lidar com isso. Primeiro, reconsidere sua opinião e veja se ela é apoiada por evidências e raciocínios sólidos. Se você está confiante de que sua opinião é válida e lógico, defenda-o com confiança. Segundo, não fique bravo ou chateado. Mantenha calma quando alguém critica você. Pense em como a filosofia estoica incentiva as pessoas a serem fortes e calmas. Terceiro, veja as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Tente entender a perspectiva dos outros, eles podem ter suas próprias razões para o que pensam e nem sempre concordarão com você. Respeite os pontos de vista das outras pessoas e evite discussões inúteis. Quarto, conheça a si mesmo, não esqueça que só você realmente sabe o porquê você acredita no que acredita. Você considerou isso cuidadosamente e tem seus próprios motivos, você não precisa ter medo ou perder a confiança quando alguém critica você. Quinto, continue aprendendo e melhorando em vez de ficar com raiva. Transforme esta situação em uma chance de aprender e crescer. Vendo as coisas da perspectiva de outras pessoas, você pode mudar suas próprias opiniões no futuro. A filosofia estoica ensina como lidar com as críticas com calma e determinação, ajudando você a permanecer calmo e focado no crescimento pessoal. Então, se você fez a coisa certa e ainda não entende por que o insulto foi dito, você deveria estar feliz porque você é a única pessoa que realmente se conhece. Foi isso que o Epictetus disse, que você não deveria se sentir mal por pessoas que te insultam. É isso que elas pensam de você. Para concluir, eu gostaria de concluir com esta lição do Epicus. Você acha que pode gastar tempo suficiente para ser digno do maior progresso e seguir as regras da teoria, as ideias filosóficas que você deveria ter sido apresentado a você? Está esperando um professor diferente para melhorar. Ser descuidado, preguiçoso e procrastinar até mais tarde não vai adiantar. Mas agora que você é adulto, a vida vai continuar passando enquanto você está cego até o dia que você morrer. Agora vamos passar para a segunda parte. Obrigado por estar conosco até agora. Não esqueça de conferir sua inscrição no canal e dar aquele joinha para nos apoiar ainda mais. É muito importante que você continue assistindo até o final porque a melhor parte ainda está por vir. Continuamos. O grande filósofo estoico Epicus uma vez afirmou que devemos nos associar com aqueles que nos elevam, indivíduos cuja presença destaca nossas melhores qualidades. Você provavelmente já ouviu a expressão de que você é a média das 5 pessoas com quem você passa mais tempo. Hoje vamos explorar essa ideia de uma perspectiva estoica. Discutiremos os 10 tipos de pessoas que podem atrapalhar seu progresso na filosofia estoica e por que é crucial reconsiderar suas amizades com eles. Aqui estão 10 tipos de pessoas que você precisa evitar. O primeiro é o reclamante, que todos nós temos, aquele amigo, familiar ou colega de trabalho que parece encontrar defeitos em tudo, seja no clima, no trabalho ou até mesmo na comida em um restaurante popular. Eles nunca perdem a oportunidade de expressar sua insatisfação. Você pode se perguntar por que devo me importar, posso simplesmente ignorá-los. Isso é mais fácil falar do que fazer. A exposição consistente a tal negatividade tem um efeito drenante em seu bem-estar mental. É como se uma floresta vazando lentamente esgotasse seu reservatório de energia emocional. O estoicismo nos ensina a focar em soluções viáveis em vez de insistir em problemas. Imagine colaborar em um projeto com alguém que reclama incessantemente. Cada reunião se transforma em uma sessão exaustiva de queixas sem nenhum diálogo construtivo. O moral da equipe declina e você muda. Longe de encontrar soluções viáveis, você provavelmente se sentirá cada vez mais desencantado com o projeto e possivelmente com a vida. Em geral, de uma perspectiva de filosofia estoica, você pode aplicar alguns princípios para lidar com esta situação. Primeiro, concentre-se no que você pode controlar. Você não pode controlar os pensamentos ou ações do reclamante, mas você pode controlar suas próprias reações e pensamentos. Concentre-se em melhorar seu próprio desempenho. Em vez de deixar a situação se deteriorar por causa do reclamante, desafie os pensamentos negativos. Seus pensamentos negativos podem não refletir a realidade ou ser significativos. Desafie esses pensamentos e tente ver os aspectos positivos do projeto. Finalmente, crie um ambiente positivo incorporando o pensamento estoico e uma atitude positiva que você pode influenciar o grupo de trabalho e ajudar a criar um ambiente de trabalho mais encorajador.
lembre-se de que a filosofia estoica não consiste em mudar os outros, mas em gerenciar e reagir às situações ao seu redor apanhados na negatividade de outra pessoa. Como o estoicismo nos ajuda a lidar com um reclamante, existem várias estratégias que você pode empregar. Primeiro, limite sua exposição a essa pessoa sempre que puder, se isso não for possível. Talvez porque ela seja um membro da família ou colega, sua segunda opção é distanciar-se mentalmente durante as reclamações. Considerar essas reclamações como uma tempestade passageira, alta e perturbadora, mas essencialmente temporária e impotente contra a montanha inabalável que é a sua tranquilidade interior. Sua terceira opção é direcionar a conversa para W-Solutions ou mude de assunto para algo mais construtivo. Para citar Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Esta sabedoria estoica atemporal nos encoraja a proteger diligentemente nosso mental paz, garantindo que a negatividade dos queixosos crônicos não nos desvie do nosso caminho interior de resiliência e virtude. O segundo tipo de pessoa é o imã do drama. Imagine você navegando pela vida como se fosse um navio cruzando águas calmas. Mas de repente você encontra o redemoinho conhecido como imã do drama. Essa pessoa parece ter uma série interminável de crises, conflitos ou controvérsias, e como um redemoinho, tem uma habilidade incrível de sugá-lo para seu vórtice de caos. Você pode inicialmente ser atraído pela energia do imã do drama, confundindo-o com paixão ou excitação. No entanto, você logo perceberá que estar na esfera deles é como navegar em um navio através de uma tempestade, exaustivo e perigoso, o que torna lidar com pessoas obstrutivas. O desafio do drama é que as situações urgentes muitas vezes fazem você se sentir como se fossem suas. O caos pode se espalhar e você pode se ver envolvido em conflitos nos quais inicialmente não participou. Considere um exemplo específico: um amigo que frequentemente recebe envolvido em conflitos com outras pessoas em seu círculo social. Imagine que você tem uma amiga chamada Sara em seu grupo. Recentemente, Sara se envolveu em um debate acalorado sobre algum assunto no grupo. A discussão se transformou em um sério conflito entre Sara e vários outros no grupo. Sara parecia muito irritada e insatisfeita com os outros por não concordar com ela. Ela frequentemente critica e reclama dos outros membros do grupo, demonstrando muita frustração com a situação. Neste momento você começou a sentir pressão e tensão por continuar fazendo parte deste grupo. Sara costuma trazer essas situações de conflito para as conversas e os principais tópicos das reuniões do grupo, e não há sinal de que ela vai impedir. Você tentou conversar com Sara, tentando resolver conflitos e oferecendo conselhos, mas isso não ajudou a resolver a situação e você não conseguiu mudar a perspectiva de Sara ou aliviar a tensão. Para aplicar princípios estoicos e evitar ser arrastado pelas emoções negativas de Sara, você pode empregar uma técnica chamada escuta reflexiva. Em vez de tentar persuadir ou se envolver no conflito, você pode refletir sobre o que ela diz sem fazer julgamentos. Por exemplo, quando Sara reclama que os outros não concordam com ela, você pode dizer que se sente frustrado com a discordância deles. Desta forma você não participa da discussão e não aumente a tensão. Mas você ainda deixa Sara saber que você está ouvindo e tem empatia com as emoções dela. No entanto, se Sara continuar a manter a situação de conflito e você sentir que participar deste grupo não é mais alinhado com seu estado de espírito e objetivos, você também pode aplicar a última estratégia mencionada no texto, que está se tornando seletivamente indisponível. Isso pode envolver afastar-se temporariamente do grupo ou buscar atividades e relacionamentos que sejam mais alinhados com o seu estado mental. O estoicismo nos lembra de valorizar muito o nosso tempo e às vezes isso significa estar indisponível para as crises de outras pessoas, especialmente se elas forem recorrentes e não resolvidas. Desligue o telefone durante determinados horários. Crie períodos de foco onde você exclusivamente concentre-se no seu trabalho ou desenvolvimento pessoal e deixe claro que nesses momentos você não deve ser incomodado. Parafraseando Sêneca, a verdadeira felicidade é aproveitar o presente sem dependência ansiosa do futuro. Isso pode ser especialmente útil ao lidar com imãs de drama. Em vez de ficar imaginando ansiosamente qual será a próxima crise, concentre-se no momento presente onde você tem controle. Aproveite a vida e não deixe que ela seja perturbada pelo drama de outra pessoa. Certifique-se de dirigir seu navio evitando calmamente redemoinhos que ameaçam sua jornada em direção ao crescimento pessoal e à tranquilidade.
O terceiro tipo de pessoa a evitar é a pessoa desfavorável. Imagine-se como um artista pintando uma tela, cada pincelada adicionando profundidade de cor e vida à sua visão, e então entra no pessimista. Eles entram no seu estúdio, dão uma olhada no seu trabalho e imediatamente começam a criticar. Você tem certeza sobre essa cor? Isso não parece realista. Você sabe que a maioria dos artistas nunca faz isso. Suas palavras são como pinceladas de tinta cinza, começam a desaparecer sua tela vibrante. Esta não é sua crítica construtiva padrão, é uma aura persistente de dúvida e negatividade. Por exemplo, imagine que você está animado em seguir uma nova carreira. Você fez sua pesquisa, conversou com especialistas e até fez alguns cursos introdutórios. Quando compartilhe seu entusiasmo com os outros, eles listam rapidamente todas as razões pelas quais isso pode não funcionar. O mercado é muito competitivo, você tem as habilidades necessárias e se você falhar, logo as dúvidas deles começarão a soar como as suas, e como você já foi confiante, a visão começa a vacilar. Mas não deixe que suas palavras negativas o derrotem ou corroam sua confiança. Em vez de abraçar a dúvida e concordar com eles, adote uma abordagem diferente. Pergunte a si mesmo: por que o mercado é tão competitivo? Posso melhorar minhas habilidades para enfrentar esse desafio se eu encontrar dificuldades. Posso aprender com meus erros e fracassos para me tornar mais forte. Desta forma você pode redirecionar suas preocupações para a busca de soluções e considerar maneiras de superar desafios. Em vez de focar apenas nos aspectos negativos, a chave é manter a crença em suas próprias capacidades e não deixar que as dúvidas dos outros diminuam a sua determinação em atingir os seus objetivos. Como lidar com um pessimista, especialmente quando se trata de alguém próximo de si? Um método não convencional mas eficaz é procurar aconselhamento deles em vez de apenas partilhar os seus planos ou aspirações. Quando as pessoas são colocadas em uma função de aconselhamento, elas são menos propensas a atacar suas ideias diretamente e podem oferecer feedback de fé mais construtivo. Outro método envolve inverter a situação por meio de uma técnica chamada confronto positivo. Em vez de absorver sua negatividade, desafiá-las a pensar em soluções. Se eles disserem que você nunca será capaz de mudar de carreira nesta fase, contra-argumente com uma perspectiva interessante como você acha que alguém poderia fazer uma mudança de carreira com sucesso. Isso não apenas desvia a negatividade, mas também incentiva uma conversa mais construtiva. Lembre-se das palavras do filósofo estoico. Teto épico: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Ouvir não significa absorver a negatividade de todos. Significa discernir o que é valioso. Entrada de mero ruído: quando os pessimistas começam a borrar sua tela com suas sombras da dúvida, dê um passo para trás. O quarto tipo de pessoa a evitar é o otimista tóxico. Você conhece aquela pessoa que exala alegria constante, arco-íris e emojis infinitos. São eles que lhe diga para ser feliz quando estiver passando por um momento difícil, descartando seus sentimentos e experiências com uma onda superficial de otimismo brilhante. Imagine sua vida como um jardim, há flores, mas também existem ervas daninhas e pragas. O otimista tóxico insiste em ignorar qualquer coisa, exceto uma rosa em plena floração. Se você tiver pulgões nas folhas, eles diriam: concentre-se nas flores. Embora isso possa parecer inspirador, essa abordagem pode fazer você se sentir invalidado e desconectado da realidade. Vamos imaginar que você está passando por um difícil rompimento. Você está se sentindo triste, confuso e buscando equilíbrio emocional. Um rompimento pode ser uma das experiências mais desafiadoras que alguém pode passar na vida. Você pode sentir dor de coração e até mesmo perdido após o rompimento. Nesses momentos, conselho de um tóxico: o otimista pode ser extremamente frustrante e irracional no vasto mar. Há muitos peixes. Apenas sorria e fique feliz. Esta afirmação pode ter um contexto mais amplo e ser verdadeira em um sentido mais amplo, mas não reconhece a dor e as dificuldades que você está enfrentando atualmente. O rompimento pode fazer você se sentir como se tivesse perdido uma parte de si mesmo, e simplesmente sorrir e viver feliz nem sempre é um conselho útil. Esse tipo de positividade excessiva negligencia a complexidade das emoções humanas e as realidades da vida. A vida não é sempre cheia de felicidade e às vezes precisamos enfrentar emoções negativas como tristeza, luto e decepção. Esses são aspectos naturais e inevitáveis da vida, e a autocondenação por sentir essas emoções apenas amplifica a dor.
Em vez de suprimir todas as emoções negativas e focando apenas no positivo, podemos aprender a enfrentá-los, aceitá-los e considerar como eles podem nos ajudar a crescer e aprender que a chave é manter um equilíbrio entre o positivo e o negativo, experimentando a vida de uma forma mais realista e equilibrada. Como cultivar seu jardim sem deixar que os otimistas tóxicos o pisoteiem com seu reinado indiscriminado de boas vibrações? Apenas uma estratégia é envolvê-los em uma discussão de que abraços é luz e sombra. Se eles disserem para olhar para o lado bom, pelo menos você tem saúde, você pode responder com sim, sou grato pela minha saúde, mas também não há problema em ficar triste com esse problema específico. Ambos podem coexistir. Você também pode empregar o que os psicólogos chamam de granularidade emocional, a capacidade de sentir e diferenciar uma ampla gama de emoções, tanto positivo quanto negativo. Quando o otimista tóxico empurra você para apenas ser feliz, reserve um momento para conhecer e rotular seus sentimentos sutis, dizendo que estou me sentindo um pouco melancólico hoje por algum motivo, e tudo bem. Pode ser uma declaração libertadora em referência ao estoico pensamento. Sêneca disse uma vez que a verdadeira felicidade é aproveitar o presente sem dependência ansiosa do futuro, observar o equilíbrio, compreender deveres que nem sempre são agradáveis e aproveitar o presente. A abordagem estoica não é focar apenas no positivo ou negativo, mas em abraçar a complexidade da vida com equanimidade. Então, da próxima vez que o otimista tóxico jogar seus confetes em seu jardim cuidadosamente cultivado, dê um passo para trás. Lembre-se de que um jardim precisa de sol e chuva para florescer e abraçar todo o espectro de sua experiência emocional. Continue nutrindo seu jardim com a riqueza e complexidade que ele merece. O quinto tipo de pessoa a evitar é a vítima. Imagine a vida como um jogo de xadrez onde cada jogador tem o mesmo conjunto de peças e o mesmo objetivo comum: dar checkmate no rei do oponente. Estrategicamente você faz seus movimentos, faz sacrifícios e às vezes corre riscos, porém a vítima culpa o tabuleiro de xadrez, as peças ou mesmo o oponente por cada movimento ruim que eles fazem. Na visão deles, eles estão constantemente em checkmate, não por escolha própria, mas devido a um externo. A força trabalhando contra eles. Sua história é uma história interminável de sofrimento consigo mesmos no papel do protagonista indefeso. Esta analogia nos ajuda a entender melhor como cada um de nós enfrenta desafios e toma decisões neste jogo. Todos começamos com o mesmo conjunto de peças e um objetivo comum. Precisamos pensar estrategicamente e planejar cuidadosamente nossos movimentos. Assim como movemos as peças no tabuleiro, às vezes precisamos fazer sacrifícios e assumir riscos calculados para alcançar nossos objetivos. No entanto, o que diferencia os indivíduos bem-sucedidos das vítimas é como respondem às falhas e dificuldades. A vítima busca constantemente atribuir a culpa a fatores externos como o tabuleiro de xadrez, as peças ou até mesmo o oponente. Sempre que enfrenta desafios ou falhas, em vez de assumir a responsabilidade por suas ações ou decisões, eles acreditam que uma força externa está sempre trabalhando contra eles, e consequentemente, eles se percebem constantemente em checkmate. A vida da vítima muitas vezes se torna uma narrativa interminável de sofrimento consigo mesmos, no papel de um personagem principal impotente que eles não conseguem reconhecer que tem escolhas e o poder de controlar seu próprio destino. Em contraste, aqueles que têm sucesso entendem que a vida pode apresentar desafios e fatores incontroláveis, mas como eles respondem e decidem seus próximos movimentos no jogo da vida determina seu destino. O segredo é reconhecer que na vida todos enfrentamos dificuldades e fracassos, e existem fatores externos que podem nos afetar, porém a diferença está na forma como lidamos e aprendemos com essas situações. Nem sempre podemos controlar tudo, mas como reagimos e decidimos o próximo passo no jogo da vida determina nosso destino. Embora seja crucial reconhecer que algumas pessoas enfrentam dificuldades genuínas e problemas sistêmicos, estão discutindo a situação deles como uma desculpa permanente, recusando-se a assumir qualquer responsabilidade por suas ações ou pela falta delas. Você pode se ver enredado na narrativa deles, talvez como o personagem coadjuvante que constantemente precisa resgatá-los. Suponha que você passou incontáveis horas ouvindo um amigo culpar todos os seus relacionamentos fracassados inteiramente seus ex-parceiros. Isso não apenas consome seu tempo, mas pode sutilmente encorajá-lo a adotar uma mentalidade de vítima semelhante em sua própria vida. Então, qual é a sua atitude ao lidar com uma vítima, especialmente quando ela pode ser alguém próximo a você?
Ainda não convencional, um método eficaz é fazer perguntas abertas que os incentivem a refletir sobre sua situação, em vez de oferecer soluções ou se tornar o solucionador perpétuo de problemas para seus problemas. Tente perguntas como o que você acha que poderia fazer de diferente em esta situação ou como você se vê assumindo o controle desta parte da sua vida. Outra abordagem é mostrar empatia e gentileza, mas não tentar resgatá-los de situações que eles precisam navegar por conta própria, oferecer um ouvido atento, mas evitar tornando-se o solucionador perpétuo de problemas para seus problemas. Lembre-se das palavras do filósofo estoico Epicuro: a maior vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça. Se você se sentir atraído pela narrativa da vítima, resista à tentação de se tornar você mesmo, assuma o controle de seu próprio tabuleiro de xadrez. Faça seus movimentos e lembre-se que no jogo de xadrez da vida está perpetuamente em xeque-mate, é muitas vezes uma escolha, não um destino. Continue avançando suas peças. Faça sacrifícios estratégicos quando necessário e jogue não por vingança ou pena, mas para crescimento e sabedoria. O sexto tipo de pessoa é o tempo vampiro. Imagine sua rotina diária como uma sinfonia cuidadosamente elaborada. Cada instrumento representa uma tarefa ou compromisso e, quando tocados juntos, criam um equilíbrio harmonioso. Então entra no tempo vampiro, gritando fora do tom, abafando a melodia e interrompendo o fluxo da composição de sua vida. Os vampiros do tempo são indivíduos que constantemente exigem seu tempo e atenção, muitas vezes sem fornecer muito valor em troca. Pode ser um amigo que habitualmente liga para conversas com você, conversas longas e vagas deixando você exausto e atrasado, ou um colega que consistentemente interrompe seu trabalho com assuntos triviais, fazendo com que você perca prazos. Vampiros do tempo não apenas consomem seu tempo, mas também atrapalham seu foco, produtividade e tranquilidade. Para lidar com os vampiros do tempo é crucial estabelecer limites claros, comunicar sua disponibilidade e limites com firmeza, mas educadamente informá-los sobre quando você está disponível para chamadas ou reuniões e quando precisa de um tempo de trabalho focado e ininterrupto. Incentive-os a respeitar sua programação assim como você respeita a deles. Outra estratégia é redirecionar suas demandas para métodos de comunicação mais produtivos e eficientes. Por exemplo, se um amigo tende a se envolver em conversas telefônicas longas e sinuosas, sugerem mudar para mensagens de texto ou e-mails mais curtos para atualizações ou perguntas rápidas. Dessa forma, você pode recuperar o controle sobre seu tempo e evitar ser sugado por conversas longas e improdutivas. Expandindo o exemplo específico de como lidar com um amigo que faz conversas demoradas e chamadas telefônicas indefinidas, podemos entender melhor como aplicar uma estratégia para gerenciar o tempo e manter a eficácia em nossas vidas diárias. Sugerindo uma mudança para métodos de comunicação mais concisos, como mensagens de texto ou e-mails, você não apenas economiza tempo, mas também cria um ambiente de comunicação mais conveniente para ambas as partes. Mudar a forma como você se comunica pode trazer vários benefícios. Em primeiro lugar, permite mais controle sobre seu tempo, pois permite interações em sua própria programação conveniente, sem ser limitado por chamadas telefônicas longas e indefinidas que você pode não querer ou não conseguir responder imediatamente. Em vez disso, você pode ler e responder mensagens de texto ou e-mails quando estiver pronto. Em segundo lugar, usar mensagens de texto ou e-mails como método de comunicação pode resultar em mensagens mais poderosas e trocas eficientes. Você pode organizar seus pensamentos em mensagens concisas e diretas, ajudando o destinatário a entender e responder prontamente. Isso otimiza a troca de informações e reduz o tempo desperdiçado em conversas longas e vagas. Em terceiro lugar, adotar esta forma de comunicação pode criar um ambiente mais propício para discutir e resolver questões específicas. Você pode se concentrar em questões e solicitações essenciais e o destinatário pode fornecer respostas precisas sem a necessidade de discussões prolongadas. Isso ajuda a maximizar o tempo para ambas as partes e garante que as tarefas sejam realizadas de forma mais eficiente. Ao implementar esta estratégia, você pode exercer o controle sobre seu tempo e manter a eficácia em sua vida diária. Ao propor diplomaticamente uma melhoria na comunicação, você está criando um ambiente positivo e conveniente. Para você e seus contatos com a filosofia estoica, há um foco em entender o que está sob seu controle e o que não é o tempo. Os vampiros muitas vezes tentam assumir o controle de sua agenda e atenção, mas você pode afirmar seu controle estabelecendo limites e gerenciando seu tempo.
Lembre-se intencionalmente das palavras do filósofo estoico Sêneca: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele, nos associando com pessoas que o elevam e estão alinhados com o estoico princípios. São cruciais para o seu progresso na filosofia estoica e no crescimento pessoal. O sétimo tipo de pessoa a evitar é o manipulador. Imagine sua vida como um roteiro de filme onde você é o protagonista com uma visão de como sua história deve se desenrolar. O manipulador é como um produtor obscuro que reescreve sutilmente seu roteiro sem você perceber até que sua história se desvie do curso. Os manipuladores são hábeis em manobras emocionais e psicológicas, usando elogios, armadilhas de culpa ou engano para guiá-lo em uma direção que os beneficie. Por exemplo, um amigo pode consistentemente fazer você pagar pelo jantar apresentando-o como um favor a um amigo necessitado. Com o tempo você pode perceber que sua generosidade foi explorada. Lidar com um manipulador pode ser complicado. Um método para neutralizar suas táticas é chamado de fugem, que envolve concordar com qualquer verdade em suas declarações, mas recusar ser movido pela coerção emocional. Se eles disserem que você teve sucesso e deveria pagar pelo jantar, você pode responder concordando com o sucesso, mas sugerindo dividir a conta como usual. Outra abordagem é estabelecer limites claros e aplicá-los se o manipulador quiser que você empreste dinheiro ou assuma tarefas com as quais você não se sente confortável. Aprenda a dizer não de forma assertiva mantendo um tom calmo e palavras claras. Você pode dizer que não pode emprestar dinheiro, mas estão disponíveis para oferecer apoio emocional e inspirar-se no pensamento estoico. Epicus nos alertou que não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como respondemos a elas. O manipulador próspera com suas reações previsíveis manipulando sua bondade, culpa ou desejo de aprovação. Ao escolher responder de maneira diferente, você está recuperando o controle de seu roteiro. Portanto, se encontrar um manipulador em sua vida, lembre-se de que é você quem está segurando a caneta. Sua história é sua para escrever. Embora o elenco possa incluir uma variedade de personagens e a jornada do protagonista, sua jornada deve sempre ser guiada por seus valores e decisões. Reivindique seu roteiro e não permita que ninguém manipule a narrativa de sua vida. O oitavo tipo de pessoa a evitar é alguém que se entrega à moderação excessiva. É um dos princípios da filosofia estoica e para muitos a acumulação não resolve seus problemas, apenas os altera, como afirmou Sêneca. Quem gosta de comer e consumir em excesso está sempre em busca de prazer, muitas vezes em seu detrimento, seja em bens materiais, comida ou qualquer outra indulgência. Sua falta de autocontrole pode criar um redemoinho instável. Considere o exemplo de Jack, alguém que gosta de se entregar ao excesso. Ele frequentemente se entrega a compras extravagantes, participa regularmente de festas luxuosas e costuma jantar em restaurantes sofisticados. Jack busca constantemente prazer e felicidade através do acúmulo de muitas coisas, muitas vezes bens materiais ou experiências extravagantes. Isso leva à falta de autocontrole no gerenciamento de suas finanças, tempo e energia. Enfatiza o equilíbrio, a moderação e o foco nos valores espirituais, em vez dos materiais. Eles acreditam que a verdadeira satisfação vem da compreensão de nossas limitações e de viver uma vida baseada na ética e no autocontrole. No caso de Jack, ele pode aprender a se concentrar nas alegrias espirituais e controlar sua ganância e consumo excessivo, ajudando-o a alcançar o verdadeiro equilíbrio e felicidade. A nona pessoa a evitar é a fofoca. No mundo moderno de hoje, com a facilidade e velocidade da comunicação, a fofoca se tornou predominante nessas pessoas. Espalhar histórias com pouca consideração pela verdade ou pelo impacto negativo que elas podem ter associado a elas é semelhante a semear sementes de desconfiança e mal-entendido em sua vida, como disse Marcus Aurelius. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Ser um ser estoico significa buscar a virtude e a verdade. Envolver-se em fofoca afasta você desse caminho. Não é apenas importante evitar se envolver em fofoca, mas também evitar aqueles que não respeitam esses valores. Em resumo, seja cauteloso com aqueles que compartilham não verificando informação e histórias. E não confie naqueles que não defendem a moralidade e a verdade. Imagine trabalhar em um ambiente de trabalho competitivo e sensível. Você concluiu um projeto desafiador e significativo e está orgulhoso dos resultados. No entanto, depois de um curto período de tempo, você ouve de um colega que há rumores negativos sobre você e seu trabalho circulando na empresa.
Neste caso, o papel do fofoqueiro é desempenhado pelo seu colega que criou um clima tenso e promoveu mal-entendidos sobre você e seus trabalhos, espalhando informações imprecisas e desrespeitosas, ao se envolver nessa fofoca negativa. A fofoca prejudicou não apenas sua moral no trabalho, mas também o ambiente de trabalho como um todo. Em tal situação você pode aplicar a filosofia estoica mantendo sua integridade e não permitir que a fofoca manche seu caráter ou moral. Em vez disso, continue a trabalhar com virtude e produza um trabalho de alta qualidade para que sua verdade e seus valores brilhem mais do que os rumores incertos. A última pessoa a ser evitada é o senhor do pessimismo. Alguns podem argumentar que um céu nublado tem sua própria beleza, mas os pessimistas só veem a promessa da chuva. Suas mentes são como quartos escuros sem janelas para a luz entrar, focando exclusivamente nos aspectos negativos e sendo cegos para as oportunidades que os desafios muitas vezes trazem. Marco Aurélio nos lembra de rejeitar seu sentimento de lesão e a própria lesão desaparece. Isso é um testemunho do poder do otimismo de perspectiva, ou pelo menos uma mentalidade equilibrada é considerada importante na filosofia estoica. No estoicismo não são os eventos externos, mas como os avaliamos, o que causa perturbação. Fique longe daqueles que constantemente vestem o manto da negatividade. Imagine uma verdade oculta, conhecida apenas por um grupo seleto, a autoridade da desconexão. Uma viagem que desafia nossas convicções mais arraigadas, é controversa. Muitos acreditam que apego equivale a afeto e preocupação, mas hoje vou divulgar uma separação não convencional. A verdade pode servir como porta de entrada para uma vida mais rica e robusta. Parece implausível, então prepare-se para uma inesperada divulgação. Nesta apresentação vou conduzi-lo através das raízes não convencionais da separação emocional e material, desvendando metodologias e pontos de vista psicológicos que podem parecer paradoxais, mas são fundamentais para o bem-estar emocional e o desenvolvimento individual. Você está preparado para uma mudança rápida e metamorfose profunda? Não negligencie esta oportunidade excepcional de explorar como se libertar de restrições invisíveis e forjar conexões emocionais mais fortes e saudáveis. Vamos embarcar neste enigma juntos. Primeiro passo. O primeiro passo no caminho da desconexão é, paradoxalmente, um retrocesso, uma busca pela segregação, não com o objetivo de criar um vazio, mas para alcançar a lucidez. Imagine-se em meio a uma festividade movimentada com música barulhenta e discussões animadas envolvendo você em um ambiente assim. Decifrar o murmúrio de um amigo pode representar um desafio genuíno. Da mesma forma, quando estamos excessivamente absortos com alguém ou algo, nossas emoções podem se intensificar, como o clamor de uma celebração nublando nossa clareza mental. Recuar é o mesmo que recuar daquele ambiente cacofônico para um ambiente mais tranquilo. Um santuário onde você pode discernir suas próprias reflexões e meditar mais distintamente. Sêneca, um filósofo de profunda sagacidade, defensor do significado de si. Reconectar consigo mesmo. Essa reconexão transcende distância física, abrange também o desapego mental e emocional. Quando as emoções obscurecem o nosso discernimento, distanciar nos permite nos percebê-las. À medida que observamos nuvens à deriva no céu, reconhecendo sua existência distinta de nossa essência. Esta desconexão não é sinônimo de apatia, é um método de confrontar a circunstância e nossas respostas objetivamente, como se examinasse todo o tabuleiro de xadrez e não apenas a peça que estamos agarrando. Nos tempos contemporâneos não há imperativo necessidade de se isolar em um Hamlet rural, como os estoicos propunham. Às vezes, simplesmente desligar seu dispositivo móvel por um tempo, dar um passeio ou simplesmente sentar-se em silêncio dentro de uma câmara é suficiente. O ponto crucial é descobrir um refúgio onde suas ruminações e os sentimentos não são sufocados pelo clamor incessante da existência diária. Nestes momentos de tranquilidade descobrimos a capacidade de tomar decisões não baseadas em reações emocionais transitórias, mas na deliberação racional, contemplação profunda e sabedoria inata. Este retiro é o seu instrumento potente para a transição para um reino onde você pode respirar livremente e perceber além da névoa do momento presente. Segundo passo. O segundo passo no processo de desconexão envolve contemplar racionalmente a necessidade para a distância. A escolha de se separar de alguém não é uma ação precipitada, mas uma consideração sistemática que reflete a prudência e a retidão do estoicismo.
Visualize sua existência como um acréscimo de uma experiência marítima em que os indivíduos em sua vida são semelhantes aos ventos e correntes. Algumas contribuem para uma navegação tranquila, enquanto outras podem levá-lo a águas turbulentas. Como comandante deste navio, é imperativo pesar meticulosamente os méritos de cada corrente e vento. Discernir quais o impulsionam em direção ao destino desejado e qual o direciona claro. Portanto, a decisão de se desligar de certos indivíduos não é uma manobra impulsiva, mas uma avaliação deliberada enraizada na sabedoria e na virtude. É essencial distinguir quais brisas favorecer e quais tempestades manobrar. Esta decisão não é uma evasão, mas uma direção consciente do curso de sua vida, alinhada com seus princípios e bem-estar pessoal. Epicus, um filósofo estoico que transcendeu seu status de escravo para se tornar um sábio, ressaltou a importância de selecionar afiliações que ressoem com nossa essência interior. Examinando suas conexões como reflexões permite que você perceba o que elas projetam de volta para você. Tranquilidade, crescimento e compreensão ou incerteza, desconforto e angústia. A desconexão não é um ato de abandono, mas uma escolha deliberada para defender sua própria integridade. E estoicismo ético não defende uma lógica sem emoção, mas uma sagacidade que nos leva a avaliar o que os indivíduos contribuem para as nossas vidas, harmonia ou discórdia. Refletindo sobre esta escolha, lembre-se das palavras de Epicus: não estamos perturbados pelo que se desenrola, mas pelas nossas interpretações do que se desenrola. Optar por se distanciar não é apenas sobre o indivíduo em questão, mas sobre a sua interpretação da influência dele em sua vida. Eles podem significar um capítulo estimulante em sua evolução ou um desvio de seu caminho. Em última análise, optar pela distância é um esforço para criar uma história de vida do qual você se orgulha. É um compromisso de fidelidade a si mesmo, aos seus princípios e à sua jornada. O estoicismo nos instrui a valorizar relacionamentos que enriquecem nossa narrativa e nos distanciarmos respeitosamente daqueles que não contribuem com valor. Não se trata de construir uma vida onde cada pessoa e experiência sejam meticulosamente escolhidas, mas de moldar uma narrativa que ressoe com genuinidade e significado. Terceiro passo. O terceiro passo nesta jornada de desapego envolve dialogar com alguém em quem você confia. Nos momentos em que a vida se assemelha a um quebra-cabeça com peças incompatíveis, é hora de inspirar-se na sabedoria estoica, na resiliência de grandes pensadores. Também acentua a importância das conexões, enfatizando que ter um confidente confiável é como descobrir uma âncora em meio à tempestade. Essa interação transcende a mera expressão, ela traz clareza e novas perspectivas. É como ter um copiloto em sua jornada da vida, auxiliando na orientação, quando seu próprio senso de direção parece confuso. Sêneca, com sua profunda compreensão da natureza humana, estimava a sabedoria que emerge do compartilhamento. Ele percebia um amigo como um espelho que reflete não apenas nossa aparência externa, mas nossas verdades mais profundas. Essa troca supera a mera autorreflexão, é um meio de compreender nossa trajetória, abrindo-nos para alguém, oferecendo-lhe um vislumbre de nosso universo interior, compartilhando nossos pensamentos e sentimentos. Essa troca promove um reino de compreensão e apoio mútuos onde não apenas são trocadas condolências, mas também percepções valiosas. A decisão de quem confiar deve ser meticulosamente ponderada, favorecendo alguém que incorpore os valores que prezamos. As noções que nos ajudam a navegar em nossos pensamentos e sentimentos desempenham um papel além da resolução de problemas. Simplesmente ouvir com frequência fornece um suporte significativo. Sua presença nos lembra que não estamos solitários nesta viagem. Compartilhar seus pensamentos pode revelar perspectivas perspicazes em seus conversadores. Expressões. O estoicismo nos ensina que os obstáculos da vida são enfrentados com compostura e com o apoio de uma comunidade escolhida. Seu confidente é parte integrante desta comunidade, reafirmando que a força muitas vezes vem da unidade. Desligando-se de alguém ou uma situação não equivale a renunciar a tudo o que é humano. De fato, os relacionamentos humanos oferecem a força e o discernimento necessários para navegar pela intrincada tapeçaria da vida em discussões com esse indivíduo de confiança que transcendem meros diálogos casuais. Você descobre pontes genuínas para a clareza e âncoras para navegar nos mares da vida em mudança. Quarto passo. O quarto passo em direção ao desapego implica estabelecer limites emocionais. Quando emoções intensas dominam a paisagem emocional, é semelhante a dirigir um navio em meio a uma tempestade onde as ondas emocionais são fortes e às vezes avassaladoras.
A instrução estoica não consiste em fugir dessas ondas, mas sim em aprender a navegar através delas com habilidade e discernimento, o que implica saber quando ceder às ondas e quando agarrar-se firmemente às emoções do leme do navio. São um aspecto inerente ao ser humano, mas sem limites claramente definidos elas podem nos desviar do caminho. A habilidade reside em experimentar essas emoções sem permitir que elas nos dominem. Tetus Épico, com sua profunda compreensão do espírito humano, nos lembra que não são os eventos em si que nos impactam, mas sim como os interpretamos. Essa compreensão é crucial para delinear limites emocionais, semelhante a ter um zelador em nossa mente que acolhe cada visitante, nossos sentimentos, sem permitir que eles assumir o controle do nosso espaço interior. Por exemplo, quando sentimos raiva, reconhecemos a sua existência, compreendemos a sua lógica, mas evitamos permitir que ela domine as nossas ações ou sentimentos. Delinear as nossas emoções é dialogar com elas, compreender seu papel e direcioná-los para que não ofusquem nossa lógica na prática. Estabelecer esses limites pode envolver permitir a alguém um período para experimentar uma certa emoção. Poderíamos dizer neste momento, vou me permitir sentir essa frustração, mas depois vou me concentrar em soluções. Isso não implica negar as emoções, mas sim gerenciar sua influência sobre nós. É um equilíbrio delicado semelhante ao de um RPP walker rígido que reconhece o perigo, mas mantém o foco na corda. Ao fazê-lo, respeitamos nossas emoções sem nos tornarmos cativos delas. Experimentamos a experiência, compreendemos e então as redirecionamos para um estado de harmonia e racionalizamos que este processo não consiste em suprimir emoções, mas sim em moderá-las e gerenciá-las. O processo de desapego consiste em avaliar meticulosamente as consequências potenciais desta separação. Quando nos encontramos na encruzilhada do caminho do desapego, é imperativo fazer uma pausa e examinar cada rota concebível. Que a filosofia estoica não defende a tomada de decisões apressadas. Em vez disso, enfatiza o valor da introspecção profunda. Imagine cada caminho como uma jornada potencial, com cada curva levando a um destino único. O que está por vir no caminho do desapego: crescimento, paz interior e um senso mais definido de auto ou arrependimento e saudade do que ficou para trás. Este exercício de previsão não consiste em prever o futuro com certeza absoluta, mas em preparar-se com cuidado, inspirando-se na sabedoria de Marco Aurélio que, como um imperador que administrava um vasto império, dependia de reflexões do passado para moldar suas expectativas para o futuro. Ecoa a tradição estoica de usar experiências passadas como uma bússola para orientar escolhas futuras. Refletir sobre instâncias passadas de desapego e avaliar seus resultados, se eles trouxeram clareza e tranquilidade ou resultaram em sentimentos de isolamento e arrependimento. Use essas reflexões como um roteiro, aprendendo com lições anteriores para traçar um curso mais informado para o futuro. Além disso, considerando o efeito cascata de sua decisão sobre os outros é fundamental. O estoicismo nos incentiva a equilibrar nossas aspirações pessoais com o bem maior ao contemplar o desapego. Pondere se esta ação contribui para o crescimento pessoal e impacta positivamente a vida dos outros, ou inversamente, se pode levar a danos não intencionais ou mal-entendidos. Este passo transcende o mero interesse próprio. Trata-se de harmonizar o bem-estar pessoal com a interligação mais ampla de todos os seres. É semelhante a passear pensativamente por um jardim, garantindo os nossos passos. Nutrir o crescimento em vez de causar danos à vida circundante. O desapego, de um ponto de vista estoico, representa um exercício deliberado de sabedoria, levando em consideração não apenas nossas necessidades individuais, mas também a intrincada rede de relacionamentos em que estamos tecidos. Entrar na jornada do desapego envolve conceder a si mesmo um descanso do zumbido constante das mídias sociais. Imagine sua mente como um lago sereno perturbado pelo gotejamento incessante das redes sociais, cada atualização e comparação interrompendo seu acalmar superfície. Ao nos distanciarmos das redes sociais, criamos um espaço mental para reflexão e contemplação. É como fechar as cortinas para amortecer o barulho de uma rua movimentada. Concedendo-nos um momento de introspecção silenciosa, afastar-nos temporariamente das redes sociais não é uma evasão, mas um ato de autocuidado. Discernir o que nos revigora e o que nos esgota. Observe a mudança em sua paisagem mental durante esse ato.
uma maior sensação de tranquilidade e uma compreensão mais profunda de seus pensamentos, e as emoções que interrompem nosso consumo de mídia social podem parecer assustadoras. Mas é nesses momentos de quietude que descobrimos que a clareza se desconecta brevemente do mundo digital para se reconectar com nós mesmos e com aqueles ao nosso redor. Essa autoconsciência está no cerne do estoicismo, reconhecendo o que está sob nosso controle e renunciando ao que não está. Entenda isso: embora não possamos parar a chuva, podemos procurar abrigo e apreciar seu tamborilar calmante sem ficar encharcados. Afastar-nos das redes sociais pode ser como desembarcar de um jejum-trem em movimento, mas é na quietude que encontramos clareza, relembrar a sabedoria de Sêneca e utilizar esse tempo para atividades enriquecedoras, como ler um diário de caminhada ou praticar hobbies que nutrem teu espírito. Este ato oferece uma oportunidade de se reconectar com sua essência, momento para se redescobrir em silêncio, longe da cacofonia coletiva. Sétimo passo. O sétimo passo na jornada do desapego nos convida a focar conscientemente em nossas necessidades mais fundamentais. Enquanto percorremos esse caminho, é imperativo direcionar nossa atenção ao âmago do nosso ser. Aqui reside a essência do estoicismo, priorizando o que realmente promove o nosso crescimento interior e bem-estar. Isso implica abandonar o estranho, o clamor e as trivialidades para nutrir o que genuinamente alimenta a alma, ir além das exigências materiais e mergulhe em reinos como sustento emocional, integridade moral e evolução pessoal. Visualize sua vida como um jardim. Quais elementos são indispensáveis para o seu florescimento? Assim como a luz do sol e a água são vitais para as plantas, identifique o que nutre seu emocional e espiritual crescimento. Epicuro, que prosperou em meio à adversidade, compreendeu o significado de se concentrar no essencial de seus ensinamentos, discernir entre o necessário e o supérfluo. A verdadeira riqueza, de acordo com Epicuro, não são posses acumuladas, mas poucas necessidades. Aplicam esta filosofia ao seu emocional reino, contemplando o que é essencial para sua realização, estabilidade e tranquilidade em meio a um mundo repleto de escolhas e distrações. Encontre contentamento na simplicidade e profundidade, refletindo sobre o que traz alegria genuína e paz. Isso pode implicar dedicar tempo à reflexão solitária, conversas significativas ou envolver-se em atividades que elevem o seu espírito. Identificar essas necessidades fundamentais e priorizá-las é o mesmo que fazer as malas para uma viagem, levando apenas o que enriquece a sua experiência. Este foco intencional facilita o desapego do desnecessário. Sejam pessoas ou circunstâncias congruentes com suas necessidades fundamentais. Ao centralizar sua vida em torno desses fundamentos essenciais, você estabelece uma base robusta de estabilidade e contentamento. Isso não é algo único. Esforce-se, mas uma jornada perpétua, um retorno contínuo ao que realmente importa. Enquanto você percorre o caminho da vida, revisita continuamente suas necessidades fundamentais, adaptando-as e realinhando-as à medida que você evolui e passa por transformação. Este foco serve como sua bússola, fornecendo clareza e propósito em meio às complexidades da vida. Viver com intencionalidade e não com a mera existência está no cerne do estoicismo. Oitavo passo. O oitavo passo marca um momento crucial em nossa jornada em direção ao desapego, a celebração da gratidão e o reconhecimento do aqui presente. Nos aprofundamos na virtude da gratidão, um inquilino central do estoicismo. Este estágio envolve examinar e apreciar de perto o que possuímos atualmente, identificando as bênçãos e lições valiosas inerentes a cada uma de nossas experiências. Obrigado pelas alegrias da vida, envolve valorizar os insights adquiridos em momentos desafiadores. Nutrindo um espírito agradecido, podemos ver o mundo e nossas experiências de uma nova perspectiva. Os obstáculos se metamorfoseiam em trampolins para o crescimento pessoal e desenvolvimento do caráter. Esta mudança de paradigma redireciona nosso foco das deficiências para uma apreciação profunda das bênçãos ao nosso alcance, reconhecendo consistentemente nossas bênçãos, seja por meio de encontros significativos, contemplação da beleza natural ou momentos de serenidade, e a introspecção aumenta a nossa capacidade de viver plenamente no presente, fortalecendo a nossa resiliência emocional. Esta prática assemelha-se a tecer uma tapeçaria vibrante de experiências onde cada fio de gratidão acrescenta profundidade e riqueza ao mosaico da nossa existência. Abrangendo a vida na sua totalidade, acolhemos cada experiência como uma valiosa oportunidade de aprendizagem e enriquecimento pessoal. Integrando a gratidão na nossa jornada de desapego,
desbloqueamos conexões mais profundas com o momento presente e uma compreensão mais rica do significado da vida. É como embarcar em uma jornada de exploração onde a verdadeira riqueza reside não apenas nos bens materiais, mas também na sabedoria destilada de nossas experiências. Convido você a abraçar este 8º passo com entusiasmo e curiosidade, pois nos concede acesso a uma vida mais plena e significativa. 9º passo. Passo 9 anuncia a promoção da flexibilidade e o abraço da mudança nesta fase crucial da jornada do desapego. Confrontamos a natureza transitória de todas as coisas e a natureza imprevisível do mundo ao nosso redor. A vida se desenrola como um fluxo contínuo de eventos, alguns além do nosso controle, mas o que podemos controlar é a nossa atitude e resposta a esses eventos. A flexibilidade da mente implica não apenas reagir passivamente às mudanças, mas ativamente adaptar-se a novas circunstâncias. Significa abandonar antigas concepções e apegos quando necessário e enfrentar o desconhecido com coragem. Enquanto navegamos nesta fase, vamos lembrar que flexibilidade não significa fraqueza, mas significa resiliência e abertura ao crescimento. Cultivando uma mentalidade flexível, nos posicionamos para abraçar o fluxo da vida, encontrando força em nossa capacidade de ajustar e evoluir. Além disso, flexibilidade promove uma sensação de libertação de expectativas rígidas e noções preconcebidas. Nos permite explorar novas possibilidades e aproveitar oportunidades que se alinham com nossas aspirações e valores em evolução. Em essência, o passo 9 nos convida a dançar com o ritmo da vida, abraçando a mudança como parte integrante de nossa jornada em direção à realização. E ao perceber que é como navegar em um rio turbulento, ajustando constantemente nosso curso à medida que as correntes nos levam, isso não implica comprometer nossos valores e princípios, mas sim encontrar maneiras adaptáveis de aplicá-los em diversas situações. Abraçando a flexibilidade não apenas promove a resiliência emocional, mas também nos permite aceitar a mudança como um aspecto inerente à vida, reduzindo a resistência e o sofrimento que muitas vezes acompanham tentativas fúteis de nos opormos ao inevitável. Aprendemos a fluir com as circunstâncias, transformando desafios em oportunidades de crescimento. Sublinha que a vida é uma odisseia de descoberta perpétua e a nossa capacidade de adaptação e aprendizagem é o que nos permite florescer em meio à incerteza. Portanto, ao abraçar a flexibilidade como um princípio fundamental em nossa busca pelo desapego, equipamos nós mesmos para uma existência mais enriquecedora, com propósito e resiliência. 10º passo. O passo 10 incentiva a prática da empatia e do compartilhamento. Nesta fase da jornada do desapego, priorizamos o cultivo da empatia e o envolvimento em atos de compartilhamento inspirados em ideais estoicos, reconhecendo a importância de estabelecer conexões profundas com outras pessoas e impactar positivamente suas vidas. Aprimoramos nossa capacidade de compreender e ter empatia com seus sentimentos, ouvindo atentamente. Colocar-se no lugar dos outros e reconhecer suas perspectivas e emoções nos permite forjar conexões mais profundas baseadas na compreensão e na solidariedade. Compartilhar simultaneamente envolve contribuir ativamente para o bem-estar dos outros, seja através da oferta de apoio emocional ou assistência tangível. Abraçando a empatia e compartilhando, não apenas enriquecem a vida dos outros, mas também cultivarmos um sentido mais profundo de propósito e realização dentro de nós mesmos. É vital compreender que o desapego não implica nos afastarmos das relações humanas, mas sim transformá-las em laços mais significativos. A empatia e a partilha servem como pontes que nos conectam aos outros de maneiras genuínas e autênticas, promovendo um mundo mais compassivo e solidário. Alinhando nossas ações com princípios estoicos de virtude e bondade, levamos vidas cheias de propósito e conexão, onde o desapego não nos torna indiferente, mas aumenta nossa consciência e interconexão como seres humanos. Passo 11. O passo 11 ressalta a abordagem holística do desapego, destacando a intrincada interação entre nosso bem-estar mental e físico. Este cuidado abrangente para tanto a mente quanto o corpo constituem a pedra angular de nossa jornada em direção ao equilíbrio emocional e físico. Ao nutrir nossas mentes, a atenção plena e a autorreflexão servem como ferramentas poderosas. A atenção plena nos convida a mergulhar totalmente no momento presente, promovendo uma consciência profunda de nosso funcionamento interno. Por meio da autorreflexão, mergulhamos nas profundezas de nossos pensamentos e comportamentos, obtendo insights inestimáveis sobre nossa psique. Além disso,
enriquecemos nossas mentes por meio de buscas intelectuais. Abraçando o alimento encontrado no aprendizado de literatura e nos esforços criativos, essas atividades não apenas expandem nosso conhecimento, mas também acendem nossa imaginação, promovendo uma sensação de realização e agilidade mental. Ao mesmo tempo, reconhecemos o corpo como um recipiente sagrado que requer práticas de estilo de vida saudáveis, incluindo nutrição balanceada, exercícios regulares e descanso adequado formam a base do bem-estar físico. Honrando nossos corpos, nos capacitamos para enfrentar os desafios da vida com vitalidade e resiliência. Esta etapa ressalta que o desapego não é sinônimo de desapego de si mesmo, mas envolve uma conexão profunda e estimulante com nosso eu mental e físico. Através desta abordagem equilibrada, fortalecemos nossa força interior e cultivamos um profundo senso de harmonia interior à medida que percorremos o caminho do desapego. Extraímos sabedoria dos antigos ensinamentos do estoicismo. Esses princípios atemporais nos guiam na navegação pelas complexidades da vida com graça e sabedoria. Integrando a filosofia estoica em nossas vidas diárias, embarcamos em uma jornada transformadora em direção a uma maior autoconsciência e realização. Em última análise, a prática do desapego nos leva a um lugar de profunda paz interior e resiliência, nos capacita a abraçar as incertezas da vida de braços abertos, sabendo que nosso compromisso constante com o autocuidado e a introspecção irá nos guiar através de qualquer tempestade. Além disso, abraçar esta abordagem holística do desapego nos permite criar conexões mais profundas com o mundo ao nosso redor. Nutrindo nossas mentes e corpos, nos tornamos mais sintonizados com os ritmos da vida, promovendo a empatia, compaixão e compreensão em nossas interações com outras pessoas. Se você se identificou com esses insights, convido você a se juntar à nossa comunidade inscrevendo-se, curtindo e compartilhando suas ideias nos comentários abaixo. Seu envolvimento alimenta nossa jornada coletiva em direção a maior sabedoria e iluminação mental e espiritual. Obrigado. Até o próximo.